Aqui, 8 horas, aqui 8 horas e no canal 16 da pessoas da Iniciação apenas. Científica Júnior. Dia 24 de setembro, mais uma aula com o professor Vitor Galvão, né? Como mencionado na reunião anterior, na série de lançamentos com pressões crescentes, vocês foram observando velocidades crescentes, né, devido a alcances crescentes, e aí ficou o desafio, né, uma experiência imaginária, digamos assim, né, o que aconteceria se pudéssemos ir aumentando ainda mais a pressão nos foguetes de garrafa PET sem que eles explodissem, né? E aí várias pessoas levantaram a questão que, em crescendo-se a pressão, aumentaria simplesmente, fosse certamente a velocidade com que ele sairia da base, né? Isso é seguro, né? Agora, se isso iria implicar em aumento sucessivo no alcance, então algumas pessoas já começaram a perceber que, ao aumentar a velocidade de lançamento, a força de arrasto ia ficar cada vez mais significativa, né? E aí, então, talvez a ideia de que o alcance fosse crescendo linearmente falhasse, né? Devido ao aumento da força de arrasto. Então, hoje o Vitor vai fazer uma apresentação da dinâmica do movimento do foguete, levando em consideração a força-peso, óbvio, sempre presente, e a força de arrasto. Ele vai desconsiderar os momentos iniciais onde tem a força de empuxo, né? Porque senão aí a coisa fica ainda Exatamente. mais complicadinha, né? Porque teria que incluir lá a equação dos Chocolat, etc. E tal, né? Então, vamos complicar devagarinho a vida de vocês, mais um pouquinho mais. Então, com vocês aí, o Vitor Galvão falando sobre a dinâmica do movimento de foguetes em altas velocidades. Vai lá, Vitor. Vamos lá, pessoal. E aí, tudo bem com vocês? Então, primeira coisa que eu quero perguntar aqui, né? Vamos, antes de começar a aula, fazer uma perguntinha para vocês. Eu pedi. Opa, temos alguém com um áudio muito. Obrigado, Era Matheus. Matheus Araújo, eu paguei ele aqui. É, eu pedi para que vocês estudassem a aula de dinâmica, porque era necessário que vocês relembrassem alguns conceitos que foram introduzidos, principalmente a prática, né? Óbvio que aqui a gente não vai pedir que vocês saibam cálculo, mas vocês precisavam ver qual era o processo para chegarmos nas funções horárias, né? Nas equações horárias que descrevem o movimento do foguete ou o movimento da bolinha, que seja, né? Porque para a gente a verdade é que o centro de pressão e o centro de gravidade, eles estão no mesmo ponto. Então, o foguete não é um foguete, o foguete é uma bolinha, tá? Para gente, porque estamos desconsiderando as dimensões. Se estivéssemos considerando as dimensões, nós teríamos, além do movimento de translação do foguete, teríamos um movimento de rotação em torno de algum eixo que ficaria entre o centro de pressão e o centro de gravidade, tá bom? O foguete, geralmente, ele tem essa trajetória aqui, então, além da translação dele, ele tem um movimento de rotação, né? Às vezes, o movimento de rotação assim, né, canalha? Lá na jornada, quem prepara o foguete, né, não vê aonde está o CP ou o CG, o foguete ao invés de sair assim, ele sai, ó, e vai, enfim. Mas eu vou colocar aqui a apresentação para vocês, vou compartilhar a tela. Vamos lá? Talvez eu precise desligar minha câmera, porque eu, em algumas partes, talvez o meu rosto vá ficar cortado. Aí, canal, você me ajuda a fazer isso, tá? Vamos lá. Todo mundo tá vendo? Sim. Beleza. Então, lançamento oblíquo com resistência do ar. Só para fazer um apanhado aqui do que a gente fez até agora, né? Deixa eu clicar aqui. Tem que clicar aqui antes. Vamos lá. Inicialmente, na nossa primeira aula, né, a gente fez a introdução ao lançamento oblíquo e fizemos a descrição cinemática. Movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado e a junção dos dois que compõem o movimento oblíquo. Fizemos um monte de exemplos, lista de exercícios, certo? Entramos na parte da dinâmica,
ou seja, quais eram as forças que atuavam, e descobrimos que, para o lançamento oblíquo, a única força que importa é a força peso, está sempre apontando, né, na superfície da Terra para baixo. E agora chegamos finalmente nos lançamentos com resistência do ar. Então, percorremos uma grande trajetória aí, né? 5 ou 6 aulas, mais as aulas de exercício, para a gente chegar nessa parte, que é uma parte desafiadora para vocês e para mim também, porque a gente vai precisar, eu quero que vocês entendam os conceitos por trás, né? Vamos precisar de bastante matemática, então vamos lá. Quaisquer dúvidas podem levantar a mãozinha e eu paro, porque a gente vai precisar aqui, vamos trabalhar com algumas funções um pouquinho diferentes e alguns métodos também, né, que utilizamos lá no curso de física, né? Não só no curso de física, mas curso de engenharias, alguns métodos, alguns truques matemáticos a gente também vai precisar, né? Eu vou fazer a introdução desses conceitos para vocês, tá? Então, combinado dessa forma, vamos à resistência do ar. Aqui eu coloquei só um slidezinho, né? Aqui tem vento, né? O que acontece quando a gente tem resistência do ar? A gente tinha lá na primeira apresentação o rapaz tentando fazer o gol, dessa vez ele tentou fazer o gol, mas fez o gol contra, né? Porque, enfim, tinha O ar, pessoal tem tinha... que prestar atenção, né, Vitor? Porque o pessoal tem que prestar atenção que não é alguém chutando da esquerda para a direita. Eu acho que talvez o goleiro ele chutou para o campo oposto e a bola veio para ele, né? Na verdade, não. O jogador de branco ele chuta, vai fazer o lançamento, só que vem o vento, a força de arrasto atua e ele faz gol contra. Essa é a verdade. Enfim, isso é o que acontece quando você tem, né? Além da Sim. resistência do ar, você também tem uma corrente, né? Vocês já experimentaram ela vai lançando seus foguetes correntes de ar, não tão forte quanto essa. Se o foguete de vocês tivesse era uma corrente de ar aí, né? Submetidos a uma corrente de ar muito forte assim, seria bom abortar a operação, né? Mas vamos lá. A força de arrasto. A força de arrasto é uma força que o corpo experimenta ao se locomover em um meio fluido, né? O que é um fluido? É um conjunto de muitas partículas, a gente chama de fluido, que partículas que não estão ligadas, né? Como um sólido, né? No sólido, as partículas elas têm a estrutura delas mais certinha, né? Por exemplo, o gelo, né? Só para dar um exemplo aqui, o gelo, ele diferentemente da água, a água ela tem uma estrutura molecular muito mais livre e quando ela congela, a estrutura molecular do fluido, né, da água, ela precisa se organizar de forma muito bonitinha e até por isso o volume dela, no caso da água, aumenta, né? Enfim, o fluido, o ar é um fluido, a água é um fluido, óleos são fluidos, né? Isso daí vocês já têm uma noção. E a força de arrasto, ela tem basicamente essa forma feia aqui, né? O que significa isso? A força de arrasto, ela é proporcional à velocidade do corpo, só que ela também tem a direção, por isso ela tem um vetor aqui, ela tem direção contrária à velocidade que o corpo está se locomovendo no meio fluido. Esse coeficiente aqui, né, só para colocar, coloquei um foguetinho e eu tenho aqui a corrente que está passando. O foguete ele tem uma certa velocidade, v, e vai estar submetido a uma força de arrasto, FA, né? Esse coeficiente CA é um coeficiente de arrasto, né? É um coeficiente que é determinado experimentalmente em túneis de vento, né? O professor João Canali falou dos túneis de vento na última reunião, e é onde você consegue determinar esses coeficientes de arrasto, são determinados experimentalmente. Esse A aqui é chamado de área de referência. Ou seja, quanto mais, o que é essa área de referência? É você pegar o foguete, vou pegar aqui o meu foguete, dessa vez é uma caneta, porque eu não estou com nenhum foguete na mão, e vou olhar ele de frente. Quando eu estou olhando de frente, eu tenho a área de referência. Eu vou aproximar aqui. Essa daqui, o foguete está aqui, eu estou aproximando o foguete. Essa parte aqui, eu vou chamar de área de referência, porque é a área que vai estar submetida a
as partículas que batem aqui, né? As partículas de ar que estão batendo no foguete, ok? E esse V elevado a um N aqui é a velocidade do corpo em relação ao fluido, tá? Normalmente, a velocidade, esse coeficiente N aqui, ele é um coeficiente quadrático. Ou seja, se a gente pegar e fizer os cálculos aqui e calcular o módulo da força de arrasto, esse coeficiente vai ser proporcional ao quadrado da velocidade, tá? Só que, para o nosso caso, para baixas velocidades, embora estivesse lá na circular, né? Movimento do foguete em altíssimas velocidades. Em altíssimas velocidades essa força de arrasto é proporcional ao quadrado da velocidade. Só que, para velocidades mais baixas, a gente consegue simplificar e fazer com que esse coeficiente de arrasto, essa força de arrasto, seja somente proporcional à velocidade. Isso já vai complicar bastante a nossa vida, tá? Vamos lá. Só colocar aqui. Agora eu tirei a bolinha e coloquei o foguete. Temos a trajetória hipotética. Pode Vitor, falar, Canali? Oi? Só um comentário. Para os alunos aqui que não estão aí familiarizados com notação vetorial, o último termo à direita, lá, aquela fraçãozinha V, né, com a flechinha em cima, é o vetor. Quando você divide o vetor pelo próprio módulo, isso dá um vetorzinho unitário, que só te dá a direção e sentido da velocidade, entendeu? Então, não se preocupem com essa razão, com essa fração, porque ela vai te dar apenas a direção do vetor velocidade. Exatamente. A gente chama esse vetor aqui, né? Tem um nome que os matemáticos, quando a gente vai lá para o ensino superior, a gente chama de vetor normal, né? Vetor unitário. É um vetor que só dá a direção. Então, como a gente determina qualquer direção, é só pegar o módulo do vetor, ou melhor, pegar o vetor e dividir pelo módulo dele. Exatamente. O professor João Canali falou aqui. Peguei o eixo, nosso eixo clássico, aonde as distâncias horizontais estão marcadas aqui no eixo X e a altura aponta para cima no eixo Y. E aqui temos o foguete e uma trajetória hipotética, tá? Eu deixei aqui, tá parabólico, mas a gente vai ver que não necessariamente vai ser parabólico. Na verdade, não é. E como que vai acontecer aqui o movimento do foguete, né? Com relação a vetor velocidade e a força de arrasto. Conforme o foguete vai subindo, o vetor velocidade é sempre tangente a essa trajetória hipotética, ou seja, ele vai tangenciar, né? No caso aqui, o foguete está nessa direção e o vetor ele está encostando na curva somente nessa direção aqui, tá? E como a força de arrasto é sempre oposta ao vetor velocidade, por essa expressão, né? Essa expressão aqui, a força de arrasto vai estar sempre na mesma direção, porém em sentido oposto ao vetor velocidade. E aqui também está representada a força-peso no centro, no caso, o centro de gravidade, né, do foguete, que eu não coloquei aqui, onde está o centro de pressão ou o centro de gravidade, é apenas um esquema, né? E conforme o foguete vai se movimentando numa trajetória balística, não necessariamente parabólica, né? Estou falando agora de uma trajetória balística, o vetor velocidade vai diminuir porque essa força de arrasto vai atuar contra o movimento do foguete, vai fazer com que esse foguete vá freando, né? Vocês já sabem, já tem uma ideia que o ar vai freando o foguete, ok? Então, essa força de arrasto, ela vai poder também ser reescrita da seguinte forma, tá? Esse coeficiente aqui, né, esse CA vezes a área do foguete, eu posso simplificar também da seguinte forma. Eu vou pegar aqui e vou reescrever como a massa do foguete vezes uma constante K, e o V vai permanecer com elevado a N, só que depois a gente vai sumir com esse carinha aqui, porque vai ser somente proporcional à velocidade e não ao quadrado da velocidade, tá? A gente pode escrever dessa forma, com esse coeficiente vezes a área, ou então com a própria massa do foguete vezes um coeficiente que a gente vai determinar. Esse coeficiente aqui a gente vai chamar de coeficiente de arrasto também. É um outro coeficiente que também vai estar relacionado ao arrasto, tá?
Ok até aí, gente? Alguma dúvida? Ok. Então, vamos lá. Aqui, né, em uma situação mais realista, devemos incluir a força de arrasto que atua no corpo aqui, durante o movimento. Né? Essa força vai ser contrária e pode ser de maneira simplificada, dada justamente por essa forma aqui. Ó. E aqui eu já simplifiquei para vocês. O V elevado a N, coloquei N igual a zero, de forma que esse carinha aqui vai ficar MKV somente, tá? Tá certo isso, né, canalho? Sim, vai ficar MKV. Não, era Não, não um vai V? ficar. Cadê o V? É MKV, tinha que ter um V aqui, tá, gente? Você só MKV, colocou V elevado a N ele para vai aparecer, né, o ele N vai pulou, né? aparecer. Depois eu Tá, corrijo, depois eu vou corrigir isso para vocês. Depois eu vou corrigir e mando depois a apresentação, tá? tá. E aqui tem a bolinha com a velocidade, agora centro de pressão e centro de gravidade não importam mais. E essa constante de K vai depender basicamente, né, da densidade do ar e do formato do corpo. É o que eu tinha falado antes, né? O coeficiente de arrasto e a área de referência. A área de referência depende da área do corpo, né? Uma bolinha tem uma área de referência. Um cone vai ter outra área de referência. Um quadrado vai ter uma outra área de referência. Por isso, até que a gente pode fazer o seguinte experimento: vocês podem fazer em casa. Pega uma bolinha de gude, vocês têm aí bolinha de gude, talvez, uma bolinha de vidro, né? Ou então uma bolinha de tênis, e peguem uma folha de papel. Vocês vão ver que as áreas de referência são diferentes. E o que vai acontecer com o movimento? Como a área de referência da folha é muito maior, ela vai cair mais devagar. A força de arrasto sobre ela vai ser maior, tá? A fim de simplificar as resoluções, vamos utilizar N igual a 1, de forma que a força de arrasto no eixo X vai ser proporcional à massa vezes uma constante, e aqui agora apareceu o V, Vx. E a força de arrasto no eixo Y vai ser igual a menos MKVY. E agora, o que a gente vai fazer? Sabemos a força de arrasto, essa vai ser a forma que a gente vai trabalhar a força de arrasto. E a gente vai escrever as leis de Newton no referencial do eixo X e do eixo Y. Foi o que a gente fez lá na aula de dinâmica do movimento oblíquo. Qual é a diferença do movimento oblíquo, do lançamento parabólico, para essa forma aqui agora? MAX igual a menos MKVX. Quando eu não tinha força de arrasto, esse carinha era zero, né? MAX igual a zero. O movimento era retilíneo uniforme. MAY igual a menos MG menos MKVY. Na ausência da força de arrasto, esse termo era zero. Então, só atuava força-peso, ok? Então, a gente está adicionando um termo, tudo bem? E agora, com isso, dividindo tudo pela massa, a aceleração no eixo X vai ser igual a menos kVx, ou seja, o corpo vai estar desacelerando no eixo X, só que é uma taxa proporcional à velocidade, e vai estar também desacelerando no eixo Y. Além da componente gravitacional, que é constante, a gente vai ter uma componente que é proporcional à velocidade do eixo Y, ok? E aqui, né, devia ter colocado isso antes, mas aí a gente está fazendo a decomposição vetorial, né? Essas equações são para corpos, aí a minha tela aqui está atrapalhando, para corpos simétricos, né? Para o foguete, a gente não pode utilizar o mesmo K nas duas equações, porque tem CP, tem CG e as dimensões também são diferentes. Então, conforme o foguete vai se movimentando, eu tenho várias áreas de referência aqui. Eu tenho uma área de referência frontal, uma área de referência lateral e por aí vai, né? O foguete, por ter dimensões, eu tenho diversas áreas de referências. A bolinha é simples, porque qualquer que seja o movimento dela, a área de referência vai ser sempre a área da bolinha, tudo bem? Dúvida, gente, até agora? Fala, Henrique. Sim, minha dúvida não é relacionada à parte da resistência do ar, mas é uma parte que eu julgo que seja muito útil para a resistência do ar. A gente vai ter ângulo de ataque ou ângulo gênero?
Não, a gente não vai trabalhar com ângulo de ataque justamente porque eu tô nessa frase aqui que eu estou falando, né? Os corpos são simétricos. Se os corpos são simétricos, a gente está fazendo uma bolinha, a bolinha não importa o ângulo de ataque. O foguete, como ele tem dois pontos, né, onde atuam forças, basicamente são dois pontos para simplificar, onde eu tenho o CP, onde vão atuar forças de pressão, e o CG, onde vai atuar a força peso, aí sim eu tenho um ângulo de ataque, porque necessariamente, como o professor João Canali já falou algumas vezes, o ângulo de ataque é basicamente o ângulo no qual o foguete está se movimentando. Então, ele pode estar se movimentando dessa forma e se movimentando aqui. O ângulo de ataque está relacionado ao vetor velocidade, ok? Beleza? Sim, só Ok. relembrando, só, Vitor, só relembrando a todos aí. Pessoal, dessas duas equações aqui, a x e a y, teve uma aula onde foi dada a dinâmica do movimento oblíquo sem a resistência do ar. Ou seja, foi feito exatamente o que está aí, né? Só tinha a força-peso, chegou-se a essas duas equações, onde aqui o AX era zero e aqui era o menos G. E dessas duas equações, naquela ocasião, zero aqui e zero aqui, a partir daí, é o que o Vitor vai fazer agora, ele vai deduzir as equações horárias. Então, o procedimento é exatamente o mesmo que foi feito na aula de dinâmica do movimento oblíquo, mas desconsiderando a resistência do ar. Agora, a gente adicionou, como ele disse, a resistência do ar, de modo bem simplificado, é claro, né? Mas o procedimento posterior, que virá agora, é o mesmo que foi usado anteriormente. Conhecida a aceleração, a partir da dinâmica, vamos obter a velocidade, vamos obter as posições, e depois algumas brincadeiras entre essas equações horárias, eliminando o tempo aqui e ali, para achar o máximo, range, altura máxima, né, tempo Exatamente. de voo, né? Mas a ideia é exatamente a mesma que foi usada anteriormente, tá bom? Só complementando o professor João Canali, basicamente é a ideia que nós físicos fazemos sempre que vamos resolver um problema complexo. Analisamos quais são as forças que atuam, escrevemos as leis de Newton, né? Existem outras formas de fazer isso, mas, enfim, analisamos as forças que atuam no corpo, escrevemos as leis de Newton e a partir das acelerações a gente vamos encontrando através de um processo inverso a velocidade, depois o processo inverso, encontramos a posição. Por isso que era importante que vocês relembrassem aquela aula, porque eu não ia ter tempo de fazer novamente esse processo aqui. Então, eu vou partir do princípio que vocês viram aquela aula. Eu estou partindo do princípio que vocês relembraram a aula, né? Se vocês não relembraram, bom, né? Vão relembrar depois, vai ficar gravado, ok? Então, vamos lá. Vamos para a velocidade vertical, né? Determinando a velocidade vertical na presença de resistência do ar e da força-peso. Vamos fazer uma comparação com os resultados já obtidos, ou seja, desconsiderando a resistência do ar. Por que isso é importante, gente? E aqui é uma coisa que a gente faz, né? Quando a gente trabalha na física, a gente encontra equações. E a gente precisa saber se essas equações estão certas. E uma das formas de saber se essas equações estão certas é comparar com casos que a gente já sabe, casos mais simples. Então, basicamente, o que eu vou fazer aqui é o seguinte: vou determinar as equações com a força de arrasto e depois vou comparar elas com as equações sem a força de arrasto para ver se elas batem, né? Se elas são consistentes. Palavra bonita que o físico gosta de utilizar, mas para ver se elas são se as duas equações vão ser iguais. E esse processo é muito importante. Toda vez que a gente está fazendo um cálculo, a gente tenta comparar com casos aonde a gente consegue simplificar, tá? E aí a gente vai fazer essa comparação com o caso anterior, onde não tinha força de arrasto, ok? Partindo da aceleração, a gente sabe que a aceleração é a mesma coisa que um ΔV sobre ΔT, só que para agora a velocidade também está variando, então eu tenho aqui, eu não posso escrever ΔV, ΔT, preciso escrever dVdt, é a aceleração vertical, ou seja, é uma derivada.
né? Vocês já sabem que a velocidade, né, é o dx ou dy, né, a taxa de posição em relação ao tempo, e a aceleração é a variação de velocidade em relação ao tempo. A partir dessa equação aqui, vamos fazer o seguinte, vou passar o dt para um lado e vou passar tudo que tem v para o outro. E aí a gente já começa a complicar um pouquinho, né? Tudo que tem v para um lado e tem dt do outro lado. E aí, como que a gente faz para resolver isso? Precisamos resolver de forma integral. Precisamos utilizar uma integral aqui, que é uma operação que talvez alguns já tenham visto, mas essa integral aqui ela já é um pouquinho mais complexa para trabalhar, né? Quando a gente resolve essa integral, isso daqui vocês não precisam saber, a gente encontra essa pequena expressão aqui, né? 1 sobre k logaritmo natural ou logaritmo neperiano, que vai de v0y ao vy. E o dt é simplesmente t, só que o t varia de 0 a um t genérico, tá? Por isso que é t menos 0 aqui. Fazendo isso e reorganizando as coisas, né? Porque aqui tem um passo que é um passo grande, é um pouco grande. Aqui a gente precisa fazer o seguinte, é o logaritmo neperiano de g mais k vy menos logaritmo 1 sobre k ln de g menos k v0y. Só que subtração de logaritmos é a mesma coisa que o logaritmo da divisão entre eles, né? Propriedades de logaritmo, né? Tá todo mundo aí familiarizado, né? Coloca aí um joinha. Eu sei, logaritmo, professor. Mas, enfim, realizando essa operação e passando o k para o outro lado, eu vou ficar com esse ln aqui, dessa expressão gigante. E aí, a gente precisa simplificar. A primeira coisa é inverter essa operação. Como que a gente inverte essa operação aqui? Faz a exponencial dos dois lados. Fazendo a exponencial dos dois lados, a gente tem a propriedade seguinte. A exponencial, né, do número de Euler, tá? Do número neperiano. Se eu fizer a exponencial do logaritmo neperiano, vai dar exatamente o argumento. Então, e aqui no kt vai ficar exponencial de menos kt. Então, a gente já tirou um logaritmo e agora apareceu uma exponencial, porque elas são operações inversas, tá? E reorganizando esses carinhas, agora a gente vai fazer aqui uma pequena álgebra, né? Vai passar tudo que a gente quer encontrar o VY. Então, vai passar tudo o que não for VY para o outro lado para encontrar a equação. Fazendo isso, VY em função do tempo vai ser igual a menos G sobre K, mais uma coisa grandona aqui, né? Menos G sobre K mais V0Y exponencial de menos KT. E agora a gente já... Pô, cadê o V0 menos GT, né? E aí? E agora, gente? F, né? Pressiona, vai lá e coloca F no teclado. Porque essa fórmula está um pouquinho diferente do que vocês sabem, né? Só que não vamos ter medo da matemática. Essa é a equação para a velocidade vertical do corpo, desconsiderando as dimensões, né? E aqui, note o seguinte, para t tendendo... O que é t tendendo ao infinito? T muito grande. Depois, se passar muito tempo, o que vai acontecer com essa equação? A gente faz o seguinte aqui. Essa exponencial é negativa. Significa que, ao longo do tempo, conforme o tempo vai passando, essa contribuição aqui, né, esse termo, vai diminuir com o tempo, vai ficando muito pequenininho. Então, quando o tempo tende ao infinito, ou seja, quando o tempo é muito grande, o que vai acontecer com essa exponencial? Esse termozinho aqui vai sumir. Vai ficando muito pequenininho, muito pequenininho, muito pequenininho, que a gente vai dizer assim, é zero. Lá para tempos muito grandes é zero. E aí a gente encontra uma velocidade que eu chamei de VTY, que é igual a menos G sobre K. Esse VTY, né, também é chamado de velocidade terminal. E aí vocês já ouviram falar da velocidade terminal? Se não ouviram, velocidade terminal é a velocidade com que a gente permita sobreviver a uma queda livre, né? O paraquedista está lá, saltou, abriu o paraquedas
e aí a área de referência dele aumenta, né? Porque aí eu tenho paraquedas, e o paraquedas tem uma área de referência muito grande, a velocidade terminal dele aumenta e ele consegue cair em movimento uniforme. No nosso referencial, né, no caso, vai existir uma velocidade negativa, portanto, no sentido, essa velocidade tem descida, e a força vai ter um momento no qual a força de arrasto vai se anular. Eu tenho a força de arrasto somente tratando da posição vertical, tá? Vamos imaginar que não tem o deslocamento horizontal. O corpo está caindo e vai chegar uma hora que, conforme o tempo é muito grande, a velocidade vai se estabilizar nesse valor. Tá? Por isso a gente chama de velocidade terminal, ok? E essa velocidade, se a gente quer sobreviver a uma queda, a melhor forma é aumentar o K. Tá ok? Coloquei aqui o exemplo do paraquedas, o paraquedista que está se salvando, aumentando a área de referência dele. E aqui a gente entrou no conceito de velocidade terminal, ok? Beleza? Até aí tudo tranquilo, gente? Dúvidas? Pode levantar a mãozinha e a gente responde. Velocidade terminal é um conceito importante e... Vai lá, Matheus, pode falar. Tá dando para me ouvir bem? Sim. Que valores, estimadamente, poderiam ser relacionados a um tempo já grande o suficiente para ser considerado infinito nesse caso? Bom, na realidade, o que a gente precisa saber, né, para considerar o tempo muito grande, é saber a ordem, o que vai determinar se esse tempo é grande o suficiente é o próprio K. Então, para K muito grande, às vezes o tempo no qual a gente pode considerar infinito é pequeno, porque o K já é muito grande. Então, essa exponencial já vai diminuir por conta do K. Então, essa relação KT é importante, tá? E para isso, na prática, quanto maior o K, o tempo ele pode ser desprezado, menor o tempo que a gente vai poder utilizar para poder desprezar a exponencial, tá bom? Entendi, professor. Obrigado. Ô, Beleza. Vitor, a gente Oi. pode dar um esclarecimento seguinte. Esse cabo é grande, no caso aí do paraquedas ser grande, né? E com isso, em segundos, o paraquedista já chega na velocidade terminal, né? Mas suponha que o paraquedas principal dele não se abriu e ele só está com o secundário, aquele pequenininho. O carro vai ser muito pequenininho, que a área vai ser pequena, e ele vai demorar muito tempo para atingir uma velocidade terminal. Que Talvez quando ele nem atingir, vai ser ainda muito alto, né? Muito maior do que no caso, claro, quando abre o paraquedas grande, e provavelmente demandaria um tempo muito maior do que o necessário para ele chegar no chão. Ou seja, ele vai ficar no chão. Vai chegar no chão vai chegar no chão geleia, né? Mas enfim, outro exemplo interessante, gente, não só do paraquedas, mas também dos foguetes, é a própria Starship. Vocês sabem que a Starship ela tem o planejamento de quando chega no alto, então quando ela está voltando, ela abre em penas na parte de cima e faz com que ela deite, né? Qual é a serventia disso? É aumentar a área de referência. Conforme aumenta a área de referência, né? Starship ela tá descendo aqui, desceu. Ela faz isso assim, pum. Ela vai descendo que nem ela vai descendo dessa forma aqui. E o que acontece? A área de referência agora não é mais essa. A área de referência agora é essa aqui. Com isso, o K da Starship aumentou e a Starship consegue atingir uma velocidade terminal suficiente para que ela economize combustível e somente a uma certa altura ela corrige a trajetória e ligue o motor, que é o motor que vai fazer ela frear e descer e pousar de forma segura, né? Sem explodir. Então, a própria Starship, se vocês forem olhar nos vídeos, né, no YouTube, ela utiliza esse conceito de velocidade terminal para poder fazer uma economia de combustível, porque é uma nave grande, é uma nave pesada, né, é uma nave bem pesada, e para poder frear ela, que nem o Falcon Heavy, né, é freado, né? Bom, o módulo dele, né, que se desprende é freado, vocês já viram, né, ele descendo, fica em pezinho, vai descendo bonitinho.
O combustível, o propelente a ser utilizado, vai ter que ser uma quantidade muito maior e o motor não tem essa quantidade. Então, a solução foi justamente fazer o foguete deitar, aumentar a área, chegar a uma velocidade terminal e depois corrigir a trajetória novamente. Beleza? Vocês já viram o Sim, pouso da Starship? É. sim, com certeza viram. Ah, que bom. O, Obrigado, Canalha. Pode interagir aí, comigo. é, Oi. pessoal, lembra que o Victor falou, né, de sempre olhar o resultado das equações e ver o que acontece em situações mais simples, né? Ou em situações particulares. A equação que está dentro do quadrinho preto, qual é o valor dela quando o t for zero? Repara lá, exponencial de menos kt. Quando o t for zero, a exponencial dá 1. Né? Aí repara que o que está dentro do parênteses, g sobre k cancela com menos g sobre k. E a gente tem que o VY é igual a V0Y, que é a velocidade, digamos, com que o foguete saiu da base. Não é? Né? Então, é uma forma de você fazer uns pequenos testes assim para ver que você não cometeu um erro grosseiro. Não garante que você Exatamente. acertou, mas garante que você não cometeu um erro grosseiro. Né? E num tempo muito pequeno, o que está ali no parênteses vezes exponencial, obviamente, é maior do que o menos GK. Então, o VY é positivo. Vai chegar num instante que o termo da direita é igual a menos GK. E aí dá zero. Né? Entendeu? E depois ele vai ficar maior. Né? Ou seja, menor. Né? E aí vai ficar negativa a velocidade. Né? Mais ou menos o que acontece com o lançamento lá, sem resistência do ar. Né? Velocidade positiva, decrescente, né? Mas apontando para cima, né? E depois vira, para, né? E fica positiva, né? Para baixo. Exatamente. É difícil, assim, para vocês que ainda podem não ter visto essa função exponencial, fica difícil de interpretar, mas o professor João Canali fez essa interpretação e tem também outras formas da gente analisar isso. Se K for muito pequeno, e agora sim, né, a gente vai comparar, falei que a gente ia comparar com resultados anteriores. Se o K é muito pequeno, aí tem um truque matemático. Olha o truque matemático aqui. Vocês já viram isso e alguma vez na vida? A gente pode escrever uma exponencial. Na verdade, a gente pode escrever qualquer função que não é qualquer função, mas funções bonitinhas. Para vocês são feias, tá? Mas funções bonitinhas que chamam de funções analíticas. A gente pode escrever qualquer função em termos de uma série gigantesca de potências. Então, a exponencial ela pode ser sempre escrita com uma forma de 1 menos kt mais k quadrado t quadrado sobre 2 menos 1 sobre 3 fatorial, se eu não me engano, k ao cubo, t ao cubo, enfim. E por aí vai. É uma série infinita de polinômios. A gente sempre pode escrever uma função em termos de um polinômio. E agora, eu estou considerando o k pequeno. Se o k é pequeno, o k quadrado vai ser menor ainda, né? O que vai acontecer com esse k quadrado? Se ele é pequenininho, eu posso simplesmente pegar e fazer assim, ó. Esse k quadrado, termos da ordem, por isso que tem um O aqui, termos da ordem de k quadrado, eu vou tirar da equação. Só para ver o que acontece. E quando eu faço isso, eu vou substituir S exponencial somente pelos dois primeiros termos da equação aqui, né? E vamos ver o que vai acontecer quando eu faço isso. A gente pode pegar e abrir toda a equação. Com isso, eu vou ficar com menos g sobre k mais g sobre k, some. Mais v0y menos g sobre k vezes kt. Expandi aqui tudo. Só que tem o K e K embaixo. Cortei. E ficou com V0Y vezes KT. Só que o K é pequenininho também, né? Aqui o K sumiu, aqui o K sumiu, e aqui ficou um K. Só que o K é pequeno, então ele também pode subir. E com isso, o que vai acontecer? Para o K muito pequeno, ou seja, na ausência de resistência do ar, o V0 igual a V0Y menos GT, que é o movimento uniformemente variado que vocês estão acostumados. Então, a partir dessa equação aqui, a gente consegue recuperar a equação antiga, ok? Através desse truque aqui, que é a expansão em série de potências, que é uma coisa que a gente utiliza bastante no curso de física.
Ok? Matheus, ainda tem pergunta? Tá tudo certo, professor. Então abaixa a mãozinha, poxa, que eu estou pensando que você tem pergunta aí. Desculpa, eu esqueci de abaixar. Vamos lá, então. Recuperamos a forma anterior, tá? E aqui é importante, né? Primeira coisa, a gente sabe que o V0Y também está relacionado com o ângulo de lançamento, né? V0 seno de θ0. Então, eu coloquei o V0Y aqui simplesmente para não aumentar a fórmula, porque a fórmula fica gigantesca, né? Ela vai ficando maior, vai ficando mais difícil de compreender. Só que o V0Y é o V0 seno de θ. Ainda assim, né, a gente pode pegar a velocidade inicial e dividir em duas componentes. Componente vertical, V0 seno de θ, componente horizontal, V0 cosseno de θ. Então, a gente consegue recuperar com a resistência do ar e sem a resistência do ar. Beleza? E aqui tem um gráfico ilustrativo para o que ocorre conforme o tempo vai passando. Nesse caso, eu considerei uma velocidade de 200 metros por segundo, uma velocidade alta, né? No qual a resistência do ar pode ser, já é bem relevante, e uma inclinação de 30 graus, tá? É um lançamento a 30 graus, e considerei um K de 0,3, tá? Esse K, ele, na verdade, a dimensão dele é 1 sobre segundo, mas a gente não precisa saber a dimensão aqui, tá? E com isso, o que acontece com os gráficos? O gráfico vermelho representa o movimento que a gente já sabe, que é o movimento, a velocidade para o movimento retilíneo uniformemente variado, que é uma reta decrescente, certo? Conforme a gente tem resistência do ar, foi o que o professor João Canali falou, a velocidade ela começa positiva, só que ela vai decrescendo de forma mais abrupta, por conta da exponencial. Ela decresce mais rápido, o foguete vai freando mais rápido, isso que esse gráfico está significando aqui, e depois disso tem um ponto aqui em que a velocidade vai inverter de valor, vai passar a ser negativa. Só que chega um ponto em que ela estabiliza, né? Ela vai tender a estabilizar por conta da velocidade terminal, que é exatamente na subida, ela vai freando mais rápido, que no caso, onde eu tenho resistência, onde eu não tenho força de arrasto, ela freia mais rápido. Depois disso, ela chega no apogeu e depois disso ela começa a descer. E conforme ela vai descendo, ela tende a atingir uma velocidade terminal, ok? Diferentemente do gráfico que a gente estava acostumado, que era apenas uma reta decrescente. É interessante a gente notar aqui que o tempo de apogeu desses exemplos, né, são diferentes. O tempo no qual eu tenho apogeu sem a resistência do ar é da ordem de 10 segundos, enquanto que quando eu tenho resistência do ar, o meu tempo para o apogeu, o meu apogeu também vai ser menor, o apogeu do foguete, meu não, né? Eu não estou voando, é o foguete que está voando. Ou a bolinha, o tempo que ele demora para chegar no apogeu é menor, consequentemente, a distância que ele vai subir também vai ser menor. Ou seja, ele vai frear durante a subida. Tá bom? Tá claro esse gráfico aqui para vocês, gente? Alguma dúvida com relação ao gráfico? Isso daqui é importante, vocês entenderem o que está acontecendo com a velocidade em função do tempo. Fala aí, pode falar, Enzo. Professor, eu só tô com uma dúvida de, por exemplo, esse K, sobre a dimensão desse K, sobre o senhor tinha falado, porque ele é a área, o coeficiente da área, isso que eu fiquei meio confuso na hora da explicação. Não, eu falei que a gente poderia transformar para efeitos de cálculo, basicamente para efeitos de cálculo, aquele CA vezes V, o coeficiente de arrasto vezes a área de referência, a gente poderia transformar em a massa vezes 1K. Justamente para poder dividir, porque ficava MA e ficava MK, certo? E com isso a gente podia cortar a massa, a gente poderia tirar a massa e deixar somente o K. A dimensão do K aqui, a gente pode descobrir da seguinte forma. Não é menos K vezes T, T vai estar em segundos, certo? A exponencial, ela não pode ter dimensão. A exponencial ela é um número, não tem nenhuma dimensão. Então, para que o tempo que está em segundo perca o segundo aqui, eu vou ter que ter alguma coisa sobre segundo. Para poder segundo vezes 1 sobre segundo, o segundo sai. Para ter somente número.
a exponencial, ela é adimensional, que a gente fala, não tem dimensão, tá bom? E aí a gente descobre qual é a dimensão do K para o nosso cálculo, tá? Eu não estou levando em consideração quais são as dimensões do coeficiente de arrasto experimental. Aqui é somente para a gente saber como o foguete vai se comportar. E para isso é uma simplificação, tá? Eu poderia escrever CA vezes área, e aí a gente ia determinar qual é o coeficiente qual é a dimensão do coeficiente de arrasto, no caso a área, né, é em metros, né, o sistema do internacional vai ser metro quadrado, e por aí vai. E a gente tem toda... Só que no fim das contas, isso vai ter que dar 1 sobre segundo. Essa é a verdade. Depois vai ter que dar 1 sobre segundo na função, tá? Na equação exponencial. Tá bom? Mais perguntas, gente? Com relação ao gráfico aqui? Todo mundo entendeu como se comporta o foguete quando a resistência do ar é inclusa? Isso é importante. A componente vertical. Somente a componente vertical. Imagina você ter feito um lançamento foguete vertical, caindo. pessoal. Foguete subiu, chegou no apogeu e agora está descendo. A gente tem que falar ainda do movimento horizontal. Mas vamos falar dele. Equações, né? Agora vão ser as equações. Deixa eu pegar aqui, que a barra também caramba, tá me atrapalhando. Vou botar aqui para baixo. Equações para o movimento vertical, né? VY, a gente sabe que vai ser dado por essa equação. Só que VY é dy dt ou ΔY, ΔT, velocidade. Da mesma forma, podemos passar tudo que está com T para o lado e o que está com Y para o outro. Só que não tem nada com Y, né? Só V0Y. Então, agora fica mais simples para resolver. Eu acho. Eu acho que fica mais simples. Mas, enfim. dy vai ser igual a tudo isso daqui vezes o dt. E, novamente, a gente tem que utilizar a integral. dy, a integral de dy, vai ser igual a... Tudo que é constante, a gente pode tirar da integral. Vai ter uma integral de dt e a integral da exponencial de menos kt dt. Essa integral é mais simples de resolver. Integrais exponenciais são um pouco mais simples porque a derivada da exponencial é ela mesma. Então, a integral, o processo inverso também é bem parecido. Resolvendo isso, a gente vai ficar com y menos y0, ou seja, a altura inicial, vai ser menos g sobre k, t, mais alguma coisa aqui, multiplica menos 1 sobre k, exponencial de menos kt, menos 1. Esse é o resultado dessa integral aqui, né? Esse carinha aqui é o resultado dessa integral aqui. E esse carinha aqui é mais simples, porque só tem o dt, integral de dt é o próprio t. Então, é o primeiro resultado. Agora, vamos manipular essa equação aqui. Y de t vai ser igual a y0 menos g sobre kt mais 1 sobre k, que multiplica g sobre k mais v0y e multiplica 1 menos exponencial de kt. Ficou bonito agora, né? Cadê o y0 mais v0y, t mais meio de gt quadrado? Cadê, gente? Não tem, né? Tá bem diferente do que seria com a resistência do ar, sem a resistência do ar, na verdade, né? Essa é a expressão para altura em função do tempo. É assim que a altura cresce. E aí vamos fazer uma análise, né? Como o professor João Canali falou. O que acontece aqui quando o tempo é igual a zero? Exponencial de zero vai ser 1. 1 menos 1 vai zerar. Então, tudo isso daqui vai ser zero. Tudo bem? Então, toda essa parte gigantesca aqui, quando t é igual a zero, exponencial de 0, 1, vai ficar 1 menos 1. 1 menos 1 é igual a zero. Zero que multiplica isso tudo vai ser zero. Porém, o t também aqui é zero. Então, t igual a zero, esse carinha também vai sumir. Então, quando t igual a zero, y igual a y0, ou seja, a altura inicial da bolinha ou do foguete. Tudo bem? Já pegamos o primeiro caso. E agora,
vamos dar uma olhadinha para o K pequeno. Porque para K igual a infinito, aqui a gente não vai encontrar nada muito simples de olhar. Vocês vão ter que fazer essa... Depois, de repente, quem sabe, né? Pode ser que venha uma lista de exercícios ou não, para quando esse K, esse T vai lá para o infinito. E aí vocês podem ver o que acontece com essa equação. Mas se o K é muito pequeno, a gente pode escrever a exponencial e dessa vez... vamos lembrar da série de potência, né? Da primeira vez eu só utilizei 1 menos kt. E agora eu vou ter que utilizar o k quadrado t ao quadrado sobre 2. De forma que essa série de potências ela vai crescendo, conforme a gente precisa utilizar. E os termos da ordem de k cubo, vamos pegar e vamos dizer que é pequenininho, para poder simplificar essa equação aqui, né? E vamos pegar essa exponencial e colocar aqui, para ver o que acontece. Quando a gente faz isso, a gente já consegue identificar algumas coisas, né? 1 menos 1 vai dar 0. Eu vou ficar com esse KT aqui, só que eu tenho K aqui também, que eu tinha que ter colocado em vermelho. Depois eu vou corrigir isso. E vai ter K quadrado, que vai aparecer também um K quadrado aqui, porque eu tenho K que multiplica 1 sobre K, que vai multiplicar G sobre K. Então vai ficar G sobre K quadrado aqui. Então, esse K quadrado, uma hora, vai desaparecer também. E vamos dar uma olhada nessa equação aqui para ver o que acontece com ela. Deixa eu pegar e passar novamente aqui. Vai ficar y0 menos g sobre kt. E, simplificando tudo isso, vai ficar t menos kt ao quadrado sobre g. Menos kt ao quadrado sobre 2, perdão. E aí a gente tem que abrir essas equações aqui para ver o que vai acontecer, né? Só que G sobre K, T, vai ser igual a esse termo aqui, né? Já vou adiantar isso. Vamos pegar aqui. G sobre K vezes T menos G sobre mais G sobre K vezes T, né? Menos e mais aqui. Vai cortar. Corta um com o outro. V0YT vai aparecer. GT ao quadrado sobre 2 vai aparecer porque eu vou ter aqui, quando eu multiplicar o G, esse K vai sumir com esse K aqui. Vai cortar. Então, vai ficar GT quadrado sobre 2. E eu vou ficar com outro termo aqui, com V0Y, KT quadrado sobre 2. Termo... Só que o K é pequeno, né, gente? Vocês notem aqui que eu estou tirando o K de todos os termos. Aí só vai ficar um terminho com K aqui. Só que eu falei que o K é pequeno. Então, esse K eu posso tirar ele. Toda vez que ficar um termo sobrando K, eu vou tirar ele porque o K é pequeno. E com isso a gente recupera o Y igual a Y0 mais V0YT menos GT quadrado sobre 2, que é a equação para a altura do movimento retilíneo uniformemente variado, com G apontando para baixo, né? Então, essa equação aqui, para K pequeno, recupera a equação na ausência de resistência do ar. Beleza? Então, Vitor, veja só, pessoal, quando você quer lançar um foguete para a órbita da Terra, então, inicialmente, enquanto ele está aí até 100 quilômetros de altura, digamos, vai ser a equação original ali. Mas depois que ele sai da atmosfera, né, da Terra, ele passa a usar essa equação aí com G constante, entendeu? É claro que a coisa é bem mais complicada que essa, porque esse carro depende da densidade do ar, né? Então, exatamente. Esse carro vai mudando à medida que o foguete vai subindo. Mas esse carro vai diminuindo até zerar, entendeu? Então, quando você zerou, você está fora da atmosfera. E aí, como cai nessa equaçãozinha mais simples de todas, né? Cai nessa equação mais simples de todas, só que depois de um tempo também a gente pode levar em consideração que o G não vai ser constante, e aí vai complicar um pouquinho mais. Enfim, né? A gente está mostrando aqui, importante que o professor João Canalha falou, e eu acabei me esquecendo de falar, né? O K, ele depende da densidade do ar. Por quê? O K, vamos pensar no seguinte, o foguete está na sua trajetória e eu tenho meio fluido. Meio fluido é composto de moléculas, certo? Então, quanto maior a densidade, maior o número de moléculas que ficam batendo aqui na frente do foguete.
Quanto maior a densidade, maior o número de moléculas que batem, e conforme as moléculas batem, muitas moléculas vão batendo e vão freando o foguete. Se a densidade é menor, ou seja, para atmosferas, né, para alturas maiores, onde a atmosfera não é, a densidade já é menor, o número de partículas que bate também é menor. Então, o K vai diminuindo conforme a atmosfera vai ficando mais rarefeita, a densidade do ar vai diminuindo também, ok? Importante também falar sobre isso. Obrigado aí por ter lembrado, canalha. Vamos continuar, então. E eu estou passando aqui minha tela de um lado para o outro. Beleza. Aqui recuperamos a expressão, que é a altura, né, sem a resistência do ar. E agora vamos aos gráficos. Importante saber dos gráficos, né? O que vai acontecer? Primeiro, reescrevi em função do V0 seno de θ, né? Vy V0 seno de θ, nas duas equações. Essa aqui é a expressão com a resistência do ar. Essa é a expressão sem a resistência do ar. A expressão sem a resistência do ar é essa parábola aqui, que não é a parábola de trajetória, tá, gente? É só vocês lembrarem lá da primeira aula que a gente teve, que no movimento retilíneo uniformemente variado, a altura se comporta, né? A altura em função do tempo se comporta também como uma parábola, não é trajetória. É uma parábola simétrica. Entretanto, com a resistência do ar, a gente pode ver que a altura ela cresce de forma mais acelerada, né? Ela vai crescendo aqui e depois ela vai diminuindo de forma menos abrupta. Até chegar numa hora que ela vai ficando mais ou menos aqui no movimento, ela vai ficando uma reta. Essa reta aqui representa o regime de velocidade terminal, tá? Aqui eu tenho o apogeu, como eu falei, né? O apogeu, ele era o apogeu sem a resistência do ar era em torno de 10 segundos, o apogeu com resistência do ar em torno de 5 segundos, só que os apogeus não são os mesmos. A altura que o foguete vai alcançar com resistência do ar é menor do que sem a resistência do ar. Sempre menor, tá, gente? O caso onde eu tenho maior apogeu vai ser sempre o caso sem resistência do ar, ok? Perguntas sobre o gráfico? É importante que vocês saibam aqui esse gráfico. Não temos perguntas? Aí, Vitor. Oi. Não, o Henrique vai fazer uma pergunta aí. Pode falar, Henrique. Se a pessoa ela tiver todos os dados do foguete, como o coeficiente de arrasto, que seria necessário alguns testes, é claro, mas ela tivesse a área, etc., e ela tivesse a distância que o foguete chegou até o final e a velocidade inicial do foguete, ela conseguiria calcular o quanto o foguete percorreu, digamos assim, enquanto o foguete percorreu ele mesmo, ou seja, o comprimento dessa parte azul ali, ele conseguia calcular isso ou não? Repete sua pergunta, rapaz. Eu não... Se a pessoa ela tiver todos os dados ali, como o coeficiente de arrasto do foguete, hipoteticamente, tiver a velocidade inicial do foguete, tiver a área de referência do foguete, tiver a densidade do ar ali, a gravidade, tudo, e ela também tiver a distância que o foguete alcançou, lançou o foguete e alcançou. Ela consegue saber, tem alguma maneira matemática da pessoa saber essa parte azul ali, o comprimento dessa parte azul? Sim, tem, porque na verdade o que souber, se você a pergunta que você fez se eu vou traduzir, né, para todo mundo. Se eu sei qual é o K que o foguete tem, eu consigo determinar a trajetória, vou saber o alcance, né? O foguete, enfim, subiu ou então teve um alcance, medimos o alcance. É possível determinar essa curva aqui? É possível, sim, tá? Com os dados do foguete, né? A gente não precisa saber a área de referência, a gente não precisa saber a densidade, dá para determinar um K adimensional e existem artigos que fazem isso de forma experimental também, tá? Para esse caso, no qual a força de arrasto é proporcional à velocidade apenas. Para o quadrado da velocidade, vão ser outras funções, tá? Esse daqui é o caso mais simples, onde a força de arrasto é somente proporcional à velocidade, e não à velocidade ao quadrado, que é o que vocês olham, é o que vocês veem quando vocês procuram força de arrasto. Se a velocidade fosse velocidade quadrado, essas equações aqui seriam mais complexas, tá? Sim. Mas sim, consegue fazer, tá?
Vamos caminhando, então. Acho que o Matheus quer fazer mais um comentário. Volta aí. Opa, vamos lá, Matheus. Pode falar. A tendência do movimento vertical do foguete é se tornar um MRU pela aproximação que se pode ter de uma reta? Não só, exatamente, é isso aí que você falou. O movimento vertical do foguete, assim como o movimento do paraquedista, na subida não, mas depois que ele alcança o apogeu, ele vai entrar no regime de velocidade terminal, certo? A velocidade terminal é uma velocidade constante. Se a velocidade é constante, o movimento vai ser retilíneo e uniforme. Exatamente isso. Aí, Matheus, você pode ver isso pela primeira equação dentro do quadradinho. Num tempo muito grande, a exponencial E a menos kt, quando você t é grande, essa exponencial é zero. Então, vai sobrar apenas constantes e a função linear gt sobre k. Né? Eu ia passar isso como exercício, Canali, mas você já resolveu. Não, é para visualizar, né, que essa parte reta da linha azul é consequência, né, daquele tempo grande, né? Entendeu? É o Pode que falar, o Henrique. Matheus percebeu. Obrigado. Se o K ele fosse infinito, o YT ficaria equivalente ao Y0? O que foi? Se o K fosse muito grande, o YT ele ficaria equivalente ao Y0? Se o K fosse muito grande... Bom, se o K for muito grande, vai acontecer a mesma coisa que inicialmente, né? Vamos analisar essa equação aqui. Para K muito grande, primeiro que essa exponencial iria para zero, tá? Porque exponencial de um K muito grande, essa exponencial fica muito pequenininha, tá? Então, isso daqui iria para zero. Só que eu tenho K's muito grandes aqui também, e 1 sobre K e K grande, esse cara fica muito pequenininho. Esse K quadrado vai ficar pequenininho também. De forma que a gente pode desprezar esse cara e desprezar isso aqui também. Se o K for muito grande, na verdade, teu foguete não sai do chão. Tá bom? Só fazendo uma análise aqui da função. Tá bom? Ok? Vamos em frente. Vamos lá, vamos em frente. Agora para o movimento horizontal, né? Vamos lá para o movimento horizontal, que é mais simples. Por quê? A gente já sabe qual é. Você devia ter começado por essa, então, que era mais simples. Não, porque eu sou Deve ter alguma jogada esperto. aí, tá bom. Eu ativei o modo esperteza avançado do Vitor. Tá ok. E o modo esperteza avançado é o seguinte: sabemos as funções, as equações para o movimento vertical. Essas duas aqui. Movimento vertical, qual é a diferença do movimento vertical para o movimento horizontal? Eu só não tenho a aceleração da gravidade, certo? Se eu não tenho o G, é só pegar tudo que tem G e tirar, colocar G igual a zero aqui, e a gente vai encontrar as funções para o movimento horizontal. Espertinho! Isso é modo esperteza avançado do Vitor, tá? Muito bem. E com isso, o que vai acontecer? Se eu pego aqui, né, a Y e a X, a única coisa que diferencia o AY do AX é o próprio G, para resolver essas equações. Então, é só pegar o G e colocar igual a zero. Então, fazendo isso, para o movimento horizontal, eu vou ficar simplesmente com essas duas fórmulas. Trocando o que é Y por X, obviamente, mas Vx vai ser igual a um V0x exponencial de menos kt, e o X vai ser igual a um x0 mais o V0x sobre k, que multiplica 1 menos kt. Só pegar G e colocar zero aqui, vocês vão ver isso, tá? Fica, de repente, pode ser um exercício, né, Canali? Já que a gente está falando aqui e eu utilizei o modo esperteza avançado do professor, né? Muito bem. Mas assim a gente consegue, sem utilizar novamente o processo de integral, somente utilizando as funções aqui, né, do movimento acelerado, como x não possui aceleração gravitacional, né? É um movimento que não tem aceleração constante, somente tem resistência do ar, a gente consegue simplificar as equações. E aí a gente consegue entender sem voltar na integral, porque eu não quero ficar integrando toda hora com vocês, não é o intuito aqui, tá? Então, Vitor, agora o pessoal deveria ser capaz de prever o gráfico do Vx, né? Ou seja, tentem vocês aí, tentem imaginar como vai ser o gráfico do Vx contra o tempo.
Lá na primeira aula, né, sem a resistência do ar, era uma reta, né? O Vx era constante, era MRU. E agora? Como é que vai ser? Entendeu? E aí, quem se habilita? Henrique, não. Eu creio que vai. Ah, não, eu não posso, né? Não, Tá Henrique, bom, Henrique pode não. falar, vai, Pode vai. falar, Henrique. Pode falar, brincadeira. Tá bom, eu creio que o gráfico vai ficar algo parecido com a exponencial, assim. Então, ele, em vez da velocidade ela, ela ficar constante, porque a velocidade era uma função afim, que o coeficiente linear dela dava um tangente de um ângulo de 90. Nesse caso, em vez dela ficar constante, a velocidade vertical, ela vai começar a cair de uma maneira semelhante a uma exponencial. Tá, mas o que que isso significa com relação à Não sei se é velocidade? exponencial, ela vai cair assim, ó. Ela vai cair assim, ó. É igual aquele gráfico que você mostrou, parecido com aquele gráfico que você mostrou anteriormente, que tinha aqui Se- uma reta vermelha e tinha assim um azul que ele ia caindo assim mais abrupto. Eu creio que vai ser parecido com aquilo, mas Mas, se o senhor representar o vermelho, ele vai permanecer constante. mas já que você se habilitou, eu quero que você pense no processo. O que que vai acontecer com o movimento horizontal? Só tenho resistência do ar na direção horizontal, certo? O que que vai acontecer com o foguete? Ele agora se movimentaria infinitamente, né? Com velocidade constante, né? A velocidade vai ser sempre constante até ele bater? Não. O que que vai acontecer com a velocidade? Essa velocidade vai decrescendo com o tempo, porque o foguete vai freando. Isso Sim, que é ela vai chegar a zero. importante, isso é que é importante que vocês interpretem, não só a matemática, mas a física que está por trás. Aqui, o que vai acontecer é que esse exponencial vai diminuir até chegar a zero. O que vai acontecer é que a velocidade aqui, eu vou mostrar no gráfico, essa velocidade ela vai diminuindo com o tempo até a hora que ela vai poder ser zero. Ela não vai chegar a zero porque o foguete bate no chão antes. Mas se a altura fosse muito, mas muito grande, ela vai, ou então o K for muito grande, esse cara que vai freando de forma bem mais abrupta, tá? E com isso, a distância percorrida também vai ser menor. Mas o gráfico da velocidade é importante que vocês olhem e essa exponencial aqui vocês interpretem fisicamente, tá? A parte da matemática, assim, tem um monte de função complicada aqui, mas o que que a gente pode extrair de física disso, né? Como que a gente pode interpretar o movimento? Isso é importante, tá? Vamos continuar. Simplificando, na verdade não, né? Complicando. Com o V0x, sabendo que o V0 é o V0 cosseno de θ zero aqui, vamos encontrar Vx igual a V0 cosseno θ exponencial de kt, e x vai ser igual a x0, e agora não é x0 mais vt, né? Agora é x0 mais V0 cosseno de θt, perdão. Vai ser V0 cosseno de θ sobre k, 1 menos exponencial de kt. Mas será que a gente pode encontrar, se o k for pequeno, podemos encontrar as equações anteriores? Vamos ver se a gente consegue, né? Na verdade, primeiro vamos aos gráficos. É justamente o que a gente estava vendo. Sem resistência do ar, a velocidade tem que ser constante toda a vida, né? Até o foguete bater no chão. O único limitador, né, para o quanto o foguete consegue se movimentar horizontalmente é o chão, né? Bateu no chão, não se movimenta mais. A não ser lá nos foguetes da Mobfoc que tem foguete peixinho, né? Vai, vai, e vai, até parar. Mas bateu no chão, não se movimenta mais. Em contrapartida, o que vai acontecer com a velocidade do foguete, né? Nesse caso, eu estou utilizando ainda os 200 metros por segundo. Vai acontecer o seguinte, vai terminar aqui, 200, é 200? Não, não é 200 não, tá aqui, tem que corrigir isso aqui, tá? Mas enfim, é uma velocidade positiva. Ela vai diminuindo ao longo do tempo até que, eventualmente, pode ser zero. Para esse K igual a 0,3 aqui, que é um K alto, por incrível que pareça, 0,3 é um coeficiente de arrasto alto, tá? Vai chegar um momento em que em 20 segundos aqui a velocidade pode ser considerada zero. E a posição em função do tempo, né? O que vai acontecer? Sem resistência, a posição cresce linearmente. É o gráfico do x0 mais vt, né? V0xt. Só que, com a resistência do ar,
Não vai ser. Ele vai subir e a uma hora ele vai começar a estabilizar até que ele parou. Como a velocidade vai ser zero, ele para. Né? Vai ficar na mesma posição toda a vida aqui. Tá bom? Beleza, gente? Perguntas com relação ao gráfico? Vamos Ou seja, interpretar gráfico. essa parte horizontal à direita atingiu o chão, né? Exatamente. Aqui atingiu, pode ter atingido o chão, né? É, É porque eu tô utilizando, eu tô analisando os dois movimentos separadamente. Depois a gente vai sim, juntar. sim. Pode falar, Enzo. Professor, meu Deus. Tá. Pronto. A semelhança entre o gráfico da posição e uma função logarítmica tem alguma relação ou nenhuma? Na verdade, ela não é logarítmica, ela é exponencial, só que ela tem esse limitador de 1 menos exponencial aqui, ó. Esse cara faz com que ela pareça logarítmica, mas na verdade não. Ela é uma função que vai estabilizar depois de um tempo. Essa forma de função aqui, ela tem um limitador matemático. Ela nunca vai passar de uma reta aqui, que vai ficar justamente essa reta que o movimento chegou. Eu tenho uma reta aqui que a gente chama de... A gente chama... Ai, como é que eu vou explicar isso? É chamado de regime assintótico, né? Ela nunca vai chegar nessa reta, ela sempre vai ficar tangenciando essa reta aqui, que a gente pode... Você consegue ver, você consegue imaginar que pode ter uma reta aqui que vai tangenciar aqui por volta de 500? Essa reta, eu tenho uma reta aqui, ela nunca vai encontrar essa reta, mas ela não é logarítmica, porque a logarítmica ela sempre cresce, tá? Sim. Então, Vitor, mas Enzo, você pode ver isso na equação lá de cima, né? Do x de t. Quando o tempo for muito grande, a exponencial vai para zero, né? E aí o que sobra é uma constante, entendeu? Exponencial vai para zero na velocidade. Se a exponencial for para zero na velocidade, a velocidade vai ser zero, o que está acontecendo aqui. E se for para zero na posição, o que vai acontecer é que esta carinha aqui vai ser zero e eu só vou ter constante, como o professor João Canali falou. O foguete parou, basicamente isso, tá? Somente considerando o movimento horizontal. Na prática, isso ocorre? Não, porque geralmente ele cai antes de parar, horizontalmente falando, tá? Vamos continuar então. Tá, beleza, né? E agora, o que vai acontecer com a parábola, né? Levando em consideração que sem a resistência do ar, a equação era uma equação parabólica, era uma equação de segundo grau, o que vai acontecer com a trajetória? Como que a gente pode obter a equação da trajetória agora com essas duas equações aqui? Primeira coisa que a gente precisa notar é o seguinte, é que na equação para posição, eu tenho esse termo aqui, tá? 1 menos exponencial de kt. E é um termo que se repete aqui embaixo. Então, eu vou utilizar esse carinha aqui, de alguma forma, para poder simplificar essa equação. Esse termo aqui, tá? E segundo, eu tenho tempo. Eu tenho t. Então, eu preciso saber quem é o t. E aí, vamos dar uma olhadinha para ver como é que a gente tenta encontrar essa equação da trajetória agora. Por isso que eu coloquei a Deus parábola. Não vai ser mais parábola, né? Já deu spoiler no título do slide. Primeira coisa, como eu falei, é resolver esse 1 menos kt. Eu vou deixar esse 1 menos kt aqui porque ele vai ser importante aqui embaixo. Deixei em amarelinho aqui. 1 menos kt é igual a k, que multiplica x menos x0 sobre v0x. Deixei em amarelo aqui porque é exatamente esse carinha que vai entrar aqui, tá? Por outro lado, a exponencial de kt vai ser igual a 1 menos kx menos x0 sobre v0x, e com isso a gente consegue encontrar quem é o t, porque a gente vai inverter novamente a exponencial, utilizando o logaritmo. Logaritmo de exponencial é o próprio kt.
e o logaritmo desse carinha aqui vai ficar aqui dentro, tá bom? O TI, então, vai ser igual a esse cara grandão aqui. 1 sobre K, logaritmo neperiano de 1 menos K, x menos x0 sobre V0x. Só que eu coloquei aqui em laranja e amarelo. E aqui está em amarelo e aqui também está em laranja. É exatamente aí que eles vão entrar. Para a gente encontrar a equação da parábola. Pegando e colocando tudo isso aqui dentro, temos uma equação que agora não é mais uma equação parabólica, né? Uma equação que envolve logaritmo. E manipulando essa equação aqui, encontramos a equação agora da trajetória, que não é mais parabólica. Deixa eu ver se dá para simplificar mais alguma coisa. Não dá para simplificar. E agora a equação ficou bonita, né? Y de x vai ser igual a y0, v0y sobre v0x que multiplica x menos x0. Dá para simplificar, né? No caso onde y0 e x0 são iguais a zero. E aqui eu tenho o termo g sobre k quadrado, logaritmo de alguma coisa aqui que está grande, né? 1 menos k, x menos x0 sobre v0x, mais g sobre k, x menos x0 sobre v0x. Cadê o quadrado agora aqui, né, gente? Não tem mais função quadrática. Não é mais parabólico, né? Agora é uma função, se eu não me engano, é uma função catenária, tá? Se vocês já viram o Sambódromo do Rio de Janeiro? Sambódromo ele tem um arco. E esse arco, ele é parabólico, só que a parte de dentro não é. A parte de dentro vai descrever essa equação aqui, tá? Dependendo do K. E a parte de fora é a parte parabólica. Eu podia até ter colocado a foto do Sambódromo aqui, dei mole, né, canário? Puta vida. Mas, enfim, vamos lá. Se o K é pequeno, a gente consegue encontrar a parábola daqui. E, então, vamos ver como é que a gente faz isso. Se o K é pequeno, mais uma vez, o logaritmo, a gente pode escrever em termos de série de potência. Pode abrir esse logaritmo aqui até o K quadrado, considerando que o K ao cubo é pequeno. E fazendo isso, a gente consegue cortar uma série de termos aqui, que talvez eu deixe como exercício para vocês fazerem essa manipulação algébrica. E aí, gente, olha só que legal. Quando a gente faz isso, a gente vai pegar esses caras aqui. Ó, aqui tinha que ter um K quadrado. Mas a gente vai cortar esses termos aqui, tá? Aqui é K quadrado, tá, gente? Vai cortar esse termo com esse termo, de forma que a gente vai obter a equação da parábola ainda, tá? Ou seja, depois desses cálculos todos, eu, Vitor, não fiz besteira. Porque eu sei que para K pequeno eu consigo encontrar uma trajetória parabólica, embora essa daqui não seja, tá bom? E aí, se x0 e y0 são iguais a zero, a gente tem a equação da trajetória parabólica aqui. Ou então aquele tangente de θ, enfim, né? A equação utilizando o V0 seno θ e V0 cosseno de θ, lá da primeira aula, vocês podem ver no canal, a equação da trajetória parabólica. Então, agora a equação é essa aqui, não mais essa aqui, tá bom? Ficou pequenininha, né? Essa equação ela é tão complicada de analisar que fica difícil da gente olhar e fazer simplificações assim. O que vai acontecer quando o x é igual a zero? Aqui fica difícil da gente ver, né? Só fazendo o gráfico para a gente ver o que acontece, tá bom? Pode falar, Henrique. É uma pergunta, não dá para substituir o VO de Y sobre VO de X por tangente do ângulo de lançamento? Hã? Não dá para substituir o VO de Y e o VO de X pela tangente do ângulo de lançamento? Ah, mas isso daí já é simples. Vocês já sabem já há muito tempo. Só vocês fazerem. Vocês já sabem isso. Sim, pode, claro. Dá para fazer. O que acontece é o seguinte, por que eu estou utilizando V0y e V0x? Simplesmente para simplificar, senão eu ia ficar com um monte de V0 cosseno θ e V0 seno θ aqui, ia deixar a equação maior do que ela seria, tá bom? É só por isso que eu não fiz. Deixei V0y e V0x aqui em aberto, mas dá para fazer, tá bom? Vamos lá.
Sem a resistência do ar, para x0 igual a 0, y0 igual a 0, antigamente era parábola. E agora vai ficar dessa forma aqui, com um logaritmo neperiano no meio. E agora, já exatamente, né? Eu até fiz antes, droga. Podia deixar como exercício, mas já estava antes aqui. Aí, Henrique, seu tangente de θ aqui e o V0 cosseno de θ. Dá para simplificar. E importante a gente notar o gráfico. E aí, o que a gente precisa fazer para fazer esse gráfico? Excel. Um programa que faça a plotagem do gráfico. Vou ter que pegar a função, pegar diversas distâncias e plotar y para diversas distâncias e fazer o gráfico. E agora a gente tem um perfil do movimento conforme a resistência do ar vai aumentando. Tenho 5 curvas para cá. Opa, pode falar, Enzo. Professor, eu queria perguntar o nome dessa equação que o senhor tinha dito, desse tipo de equação, que não é mais uma parábola. Essa equação aqui, ela é uma equação, se eu não me engano, eu posso estar enganado, mas ela descreve uma catenária, ou também uma equação hiperbólica, tá? Ela vai descrever uma parte na verdade, não é hiperbólica, são de senos e cossenos hiperbólicos, na verdade. É uma coisa mais complicada. Então, depois procura para saber qual é a equação que descreve... Se eu não me engano, é uma equação de catenária, tá? Não é mais parábola, tá? Pode falar, Henrique. Como dá para ver, ele ficou bem deformado em relação à parábola normal. Então, nos próximos lançamentos de foguete que a gente fizer, a gente vai precisar de colocar a razão de x e y, já que ela vai deixar de ser 4 e vai ficar meio difícil de calcular. Então, isso daqui é apenas para o conhecimento de vocês. Na prática, vocês deveriam determinar qual é o K do foguete de vocês para poder encontrar essas equações aqui. E, a partir disso, utilizar um programa para poder fazer as trajetórias. Sim, de fato, agora não vou ter mais a relação 1/4 entre y e x. Essa relação só vale para o movimento parabólico, tá? E também para o ângulo de lançamento sendo 45 graus. Mas o que acontece, gente? Vamos dar uma olhada. Sem resistência do ar, colocando aqui 200 metros por segundo, ao alcance é de 3.500 metros, por volta de 3.500 metros. Conforme o K aumenta, ou melhor, vou pegar aqui para um K igual a 0,02, ou seja, já estou considerando uma resistência do ar aqui, esse gráfico já deformou. Já não é mais uma parábola e o alcance é menor. Para cá, 0,06, deforma ainda mais. K igual a 0,1 já está bem deformado, ele subiu bem, só que freou para caramba, então ele começa a quase que cair verticalmente. E para um K 0,3, vocês já podem notar que existe um regime quase que vertical aqui. Ele freou no ar. Beleza? Essa é a trajetória do foguete. Trajetória no caso, que vocês poderiam. Um foguete com K 0,3, ele sobe, freia muito rápido, quase não tem apogeu, o apogeu dele é pequenininho e ele freia bastante. E pum, cai. Não é esse tipo de movimento que vocês observam quando vocês lançam o foguete de vocês, né? Ele sobe, o K do foguete de vocês, ele deve estar aí na ordem de 0,02 e 0,06, tá? Porque o movimento esperado, se vocês filmarem, deve ser um movimento intermediário entre esse aqui e esse aqui. Depende muito de como vocês constroem o foguete de vocês, mas se vocês tivessem como filmar a trajetória, ela vai ficar sempre entre esse regime e esse regime. Foguete mal construído pode ser isso aqui, tá, gente? Tá? Mas, enfim, um foguete bem construído vai ficar entre essa curva e essa curva aqui, que é a curva sem a resistência do ar. No fim das contas, o que a gente tem que fazer para construir um bom foguete? Tentar zerar o coeficiente de arrasto o máximo possível. Tá bom? Perguntas?
Não? Vou continuar então. Beleza, vamos lá. Vamos falar agora de tempo de voo e alcance máximo, né? Considerando a resistência do ar, a gente tem essa equação para a posição, né? E vamos ver o tempo de voo aqui. Se o y0 é igual a zero, vamos primeiro simplificar. E o tempo de voo é o tempo para o qual y é igual a zero. É a mesma coisa lá do movimento parabólico. O foguete saiu do chão e ele precisa voltar para o chão. O y tem que ser zero. E T máximo vai ter que sair quando o y é igual a zero, beleza? E agora a gente tem que resolver e encontrar o T máximo. GT máximo, aqui eu estou fazendo só manipulando essa equação. GT máximo é igual a G sobre K mais V 0Y, 1 menos KT máximo aqui. Simplificando, KT máximo igual a um coeficiente, que vai ser 1 menos KV0Y sobre G, exponencial. Aí eu pergunto para vocês, como é que eu vou isolar o T máximo? Alguém tem ideia? Ai, a vida é difícil, gente. O senhor vai Essa derivar ele equação... ou integrar ele? Não. É resolver essa equação mesmo. Você tem que encontrar o T máximo a partir dessa equação. E aí? Acho Vai uma função log. inverter a base ali? O quê? Não entendi, Tipo, Henrique. eu Repita, por pensei no favor. seguinte, quando o senhor tem o E elevado a T, quando o senhor tem um log, na verdade, o logaritmo natural, o senhor coloca esse E elevado a T para poder achar o que tem dentro, o argumento. Nesse caso, o senhor não poderia também fazer o contrário? Não, por que vai acontecer? Se eu passar o logaritmo, vou ficar com aqui, beleza. Aqui eu até consigo passar o logaritmo de alguma forma, isolar exponencial. Só que do outro lado, ainda tem o t aqui. Aí vai ficar com kt igual a alguma coisa logaritmo de kt. E aí? Como é que eu faço para isolar o t? Essa é uma equação, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não, essa equação aqui é uma equação que a gente chama de equação transcendental. Por que é uma equação transcendental? Porque a gente não consegue isolar quem a gente precisa resolver. Aqui eu tenho t máximo, eu não consigo tirar ele, eu não vou conseguir isolar ele, a variável, né, a minha incógnita, eu não consigo isolar como numa equação polinomial. E eu preciso utilizar métodos numéricos para resolver essa equação. Essa é uma equação transcendental, tá? Outro exemplo seria, por exemplo, digamos que eu queira encontrar, mas aí são mais simples, né? Y igual a x quadrado mais seno de x. Como que eu vou resolver x nesse caso? Também é a mesma coisa, tá? Mas esse exemplo aqui da exponencial basta para a gente, é uma equação que a vida é difícil, né? Fica difícil de resolver na mão, não tem como, na verdade. A gente pode aproximar uma solução, mas resolver na mão, essa equação a gente não consegue, tá? E, sim, beleza. Vou fazer outras manipulações aqui, né? Aqui a gente faz o seguinte, para tentar resolver esse carinha aqui, a gente pega essa equação, diz que kt é igual a 1x e esse carinha aqui é igual a uma coeficiente. Aí, essa equação ela fica dessa forma aqui. Essa equação, x sobre 1 menos exponencial de menos x igual a talvez vocês consigam encontrar na internet como resolver. Algum método para resolver essa equação aqui. Mas ainda assim, x e exponencial de x. Não tem como isolar o x aqui, tá bom? É uma equação transcendental. Enfim, como eu falei aqui, né? A gente não pode isolar o x da equação. A gente só pode encontrar a solução numérica. Eu tenho uma planilha no qual eu consigo resolver isso aqui. Existe um método numérico para encontrar a raiz dessa equação. Talvez eu passe para vocês se for necessário, mas enfim. Aqui é só para engrandecer o conhecimento, né? Para vocês saberem que existem equações nas quais a gente não consegue isolar o x, né? E aí você fica, eu quero resolver essa equação. Aí a matemática diz assim, na mão não vai dar. Mas tudo bem, existem outros métodos, tá? Vamos continuar. A partir da equação transcendental, a gente pode encontrar o t máximo, só que o tempo de voo, que vai depender da aceleração gravitacional, vai depender da constante de arrasto e da velocidade inicial, tá? Ou seja, esse t máximo vai depender, g é constante,
V0, eu também, teoricamente, sei como saber. O que eu preciso saber é o coeficiente de arrasto do foguete. O alcance máximo, então, vai ser dado agora por essa equação aqui. E aí eu preciso saber quem é o T máximo. Moral da história, eu tenho como saber o alcance máximo sabendo o tempo de voo? Tenho, mas numericamente. Na mão não vou ter como saber. Não tem uma fórmula para encontrar esse alcance máximo a partir do tempo de voo, ok? E aí, triste, né? Mas é o que a gente pode fazer até agora. Mas vamos dar um jeito de encontrar o alcance máximo. Vamos tentar. O tempo de apogeu, né, o tempo de voo, vai ser dado quando a velocidade y é igual a zero. Então, o VY vai ter que ser igual a zero e vai ser igual ao KT'. Bom, só tem o T' aqui, né? Então, dessa vez, a gente consegue resolver. Porque a gente vai colocar tudo que for constante para um lado. Vai dividir aqui, na verdade, dá para simplificar aqui, né? Porque eu tenho G sobre K de lado, tenho G sobre K do outro, então esse G sobre K eu consigo simplificar. E vou ficar com o exponencial aqui. E ficou claro demais, mas enfim, eu devia ter corrigido isso, erro de cor. Exponencial de KT vai ser igual a esse carinha aqui. E colocando o logaritmo dos dois lados, eu vou conseguir isolar o T'. Então, essa eu consigo resolver. T' vai ser igual a 1 sobre K, logaritmo neperiano de 1 menos K V0Y sobre G. Ou seja, sabendo quem é o V0 e o seno de θ, eu consigo encontrar pelo menos o tempo de apogeu. Né? Sabendo quem é o K, quem é a velocidade inicial e quem é G, eu consigo pelo menos encontrar o tempo que o foguete demora para alcançar a altura máxima. Agora, o alcance máximo até agora a gente não sabe como calcular, tá? Apogeu, sim, vamos tentar calcular, né? Conseguimos encontrar esse exponencial de KT aqui e tem o T. Quem era o T? O T era o tempo de voo, né? O tempo de voo, eu encontrei o tempo de voo. E quem era o exponencial? Era esse carinha aqui, que eu tinha colocado em laranja lá na outra transparência, na outro slide, perdão. E aí depois vocês vão voltar ao vídeo, vão ter acesso à apresentação e vocês vão ver isso. O tempo de voo era o T', e o T' também está aqui disfarçado. E com isso, a gente tem outra... Eita caramba, eu não salvei isso? Tá horrível aqui, não tá dando para ver, mas a gente vai encontrar aqui. Simplificando, a altura máxima, né, o apogeu, vai ser dada por essa equação aqui. Menos G sobre K, ln de alguma coisa, mais G sobre K quadrado, 1 que multiplica K V0Y sobre G menos 1. Esse é o apogeu. Simplificando, quando y, né, é y0 igual a 0, simplificando tudo isso, y máximo vai ser V0y sobre K menos G sobre K quadrado, logaritmo natural, ou logaritmo neperiano de 1 menos K V0y sobre G. A pergunta é, será que dá para simplificar isso? Dá. Também. Se o K é pequeno, a gente pode utilizar o mesmo truque de série de potências, a gente pode escrever esse cara aqui somente com dois termos, e o K ao cubo vai embora, e a gente pode simplificar tudo isso. De forma que a gente vai encontrar V0y sobre K menos V0y sobre K vai embora, K quadrado com K quadrado vai embora, e o tempo de apogeu vai ficar dessa forma aqui, que é a forma que vocês já sabem, né? É o V0y quadrado sobre 2G, ou V0 quadrado seno quadrado de θ sobre 2G. Tá bom? Dá para simplificar também. Se o K é pequeno, ou seja, na ausência de resistência do ar, essa fórmula coincide com essa aqui, tá? Então, o meu cálculo está correto. E aí, vamos lá. Perguntas até aí, gente? Pelo menos a gente consegue determinar o apogeu, eu tenho uma dúvida né? aqui.
É uma Pode dúvida falar. meio fora de tópico, mas se a equação transcendental, ela não tem uma forma assim na mão de se resolver, uma forma que é provada, etc. Porque as pessoas que pesquisam sobre isso não simplesmente colocam um computador para ir chutando os valores, aumentando de pouco em pouco até chegar no valor correspondente. Beleza. Mas aí o computador ele poderia fazer isso com vários valores diferentes e a pessoa mesmo ia tentar achar uma relação ali que ela viu ali com aqueles dados. Então ela ia gerar uma fórmula improvisada. Isso não seria possível, não? Então, deixa eu contar para você. Há 400 anos atrás, um rapaz chamado Isaac Newton, ele criou uma fórmula de estimar essas raízes de forma iterativa. Exatamente isso. Você vai aproximando as raízes a partir de um chute. E depois disso, um outro rapaz só conseguiu criar um método numérico a partir do que o Newton fez, tá? Ele já dava para resolver há 400 anos atrás, só que com um cálculo diferencial integral, tá? Então é possível resolver. É possível resolver na mão? É possível resolver na mão, mas a gente precisa saber cálculo diferencial integral e chutar as raízes, tá? Para poder resolver isso. Beleza? Sim, mas o Vamos que eu seguir estava então. falando assim, é não só achar as raízes, mas depois que várias raízes forem achadas com valores diferentes, que tem aqueles valores que variam, é criar uma fórmula que se adequa àqueles dados ali, se aproxima àqueles dados, que resolva a equação transcendental. Uma fórmula que se aproxima muito bem daquilo ali. Henrique, isso daí, embora eu falo, não dá para resolver na mão, eu falei que o Newton consegue resolver. Mas existem outros pacotes. O Excel, a gente consegue criar formas para resolver isso. O Python resolve isso com um comando. Enfim, diversas pessoas já criaram esse método, entendeu? Depois você pode pegar lá, você que sabe bastante, você que gosta bastante de Python, você pode procurar a biblioteca e encontrar qual é o algoritmo que resolve esse tipo de equação, tá bom? Só para a gente continuar. Resumindo, né? Vamos chegar ao resumo. Ufa, chegamos resumindo. Vamos resumir. Sem resistência do ar, né? Agora, né? Qual é o movimento parabólico? Nesse aqui qual é as equações que descrevem sem a resistência e com a resistência, né? Sem resistência, Vx era constante e x aumentava com o tempo. Agora temos exponenciais e passando para utilizando V0 cosseno de θ, né, utilizando as projeções o ângulo da base e da velocidade inicial do foguete, são essas as equações. Quais vão ser as equações no movimento vertical? Na ausência de resistência do ar, você já sabe. Com a resistência do ar, elas ficam dessa forma aqui, né? Quais eram agora alcance máximo? O alcance máximo era dado por V0 quadrado sendo de 2θ sobre G. Agora, a gente tem que encontrar o T máximo para poder encontrar o alcance. Tá? Y máximo era V0 seno quadrado de θ sobre 2G. E agora, Y máximo é esse carinha aqui. E o tempo de voo e o tempo de apogeu eram esses carinhas aqui simples de serem resolvidos. E agora a gente tem que encontrar eles com essas equações mais complexas. Ou seja, aonde eu quis chegar com isso tudo? Se a gente consegue colocar uma força de arrasto que é proporcional apenas à velocidade e não ao quadrado da velocidade, a gente já complicou bastante a vida, né? Com a velocidade quadrada, a gente complica ainda mais. Na verdade, pode ser até que a gente não consiga resolver. Dá para resolver, mas fica bem difícil. Tem artigos científicos que resolvem isso, na verdade, tá? E artigos que são bem complexos, que determinam a trajetória parabólica, na verdade não é a trajetória parabólica, desculpa, a trajetória balística com resistência do ar e com quadrado de velocidade. A boa notícia é que para a gente consegue estimar um K considerando somente a resistência do ar proporcional à velocidade. É possível que vocês determinem esse K do foguete de vocês, mas não sei se vamos ter atividades práticas para determinar esse K. Depois a gente tem que pensar ainda com o professor João Canali, porque é um pouco complexo determinar isso. Se encontrar uma curva que
fitasse, né, que fizesse a relação entre pressão e alcance, já foi algo bem complexo, determinar esse coeficiente de arrasto de forma experimental para cada foguete de vocês aí, vai ser mais complexo ainda, tá? Então, é só para vocês saberem, não terem medo da matemática. Quem for para engenharia, quem for para física, vai encontrar, vai esbarrar com essas fórmulas aqui. Quem for para matemática, vai esbarrar com essas fórmulas. E quem não for para essas áreas, sei lá, for seguir uma área de ciências humanas, que seja, pelo menos viu um dia, né? Esse é o intuito aqui da aula. E, enfim, né? Vamos tentar resolver algum exemplo com o que a gente sabe. Vamos para frente. Tinha a equação da trajetória, né? Que tá aqui a equação da trajetória. Vou relembrar o primeiro exemplo que eu calculei com vocês, que foi o exemplo da 12ª MobFog. Canali, já quebraram recorde? Não, senhor. Não quebraram recorde. O recorde ainda continua sendo 363 metros, né, do Henrique Duarte. E, bom, ainda não conseguiram quebrar. Mas o recorde da 12ª, onde eu estava lá, agora eu fui na... Enfim, nem lembro mais que... Agora nem sei que jornada eu fui agora. Mas, enfim, o recorde estabelecido na 12ª foi de 352. Para um ângulo de 45 graus, era simples de calcular, né? A gente sabia o alcance, era fácil encontrar a velocidade. Com isso, a gente conseguia estimar a velocidade com que o foguete saía da base. Fazendo isso, a gente encontrava que a velocidade estimada em quilômetros por hora era por volta de 211, desconsiderando a resistência do ar, certo? E aí calculamos também qual era o tempo, né? O tempo de voo, e encontramos o tempo de voo que era de 8,5 segundos. O importante é o seguinte, vamos lembrar desse valor aqui, 211,8, desconsiderando a resistência do ar. Agora, se a gente considerar um foguete de garrafa PET com um coeficiente de arrasto, e aqui eu procurei um artigo de um professor, se não me engano, que acho que é da Federal do Rio Grande do Sul, em que ele fez uma estimativa de um coeficiente para um foguete de garrafa PET, que ele construiu. Óbvio, foguetes de vocês vão ter outros coeficientes de arrasto, mas ele considerou um K igual a 0,05 razoável para um foguete de garrafa PET que ele construiu. Não quer dizer que todo foguete de garrafa PET possui coeficiente de arrasto de 0,05, tá? Para ele, no artigo dele, determinou isso. Se fizermos isso, qual será a velocidade do foguete saindo da base, né? Qual vai ser a velocidade, né? Sabendo o ângulo de lançamento, o K, e o alcance, é possível determinar a velocidade inicial, numericamente, tá, gente? Porque a gente tem que resolver essa equação aqui para quando y é igual a zero. E aí a gente sabe qual é o ângulo. O ângulo é 45 graus, ângulo da base. Tangente de 45 graus, cosseno de 45 graus aqui. Tangente de 45 graus vai ser 1. E o cosseno de 45 graus já é de 2 sobre 2. Né? A gente pode simplificar e obter essa equação aqui. E a partir disso, sei quem é o x máximo. E eu quero encontrar o V0. Só que esbarramos no mesmo problema lá da equação do tempo de voo. Eu tenho V0 aqui e eu consigo isolar. Teoricamente, eu tenho V0 aqui, só que eu tenho V0 dentro do logaritmo também. Então, essa equação também é uma equação transcendental. Não dá para resolver utilizando métodos convencionais para isolar o V0. A gente precisa resolver numericamente. Resolvendo numericamente, e aí eu utilizei o Excel para resolver, a velocidade vai de 211 para 245 km por hora. Utilizando o K igual a 0,5, né? Então, importante, um resultado importante aqui, só para um K determinado aqui experimentalmente por esse professor, e eu coloquei o artigo aqui, vocês podem depois, tem o link na apresentação para esse artigo, a velocidade ela vai de 211 para 245 km por hora, né? E então vocês lá quem vai, como é que é? Quem vai para MobFog mesmo, né? Quem vai para a jornada agora? É o Lucas, né? Isso. Lucas. Vai balançar o foguete na base?
Vai botar a mão no foguete? Ele saindo a 245 km por hora, dependendo da pressão, né? Óbvio, né? Esse daqui é para um foguete que alcançou 352 metros, mas acho que nas últimas jornadas a gente já teve alcance da ordem de 330 metros, né, canalha? Sim, sim. 330. 330, dá para resolver para 330 também. Deve ficar bem próximo desse valor aqui de 245. Não deve chegar a 245, 220 km por hora. Velocidade da Ferrari. Bota a mão na aleta para ver o que vai acontecer com a sua mão. Então, vamos tomar cuidado com a segurança. Eu não posso estar lá para ficar agora lá com vocês, mas tem toda a equipe, tem o professor João Canali, tem o Thiago, enfim, tem um monte de gente lá que vai ficar. Oi, pode falar, Lucas. Guarda aqui de recordação da vez que eu estourei de retornável. Ah, meu Deus do céu! Não, eu tava longe, fica tranquilo. Mas assim, a explosão que fez, o barulho que fez, cara, Bum! totalmente. Parecia um tiro, nossa senhora. Exatamente. Eu não sei qual o seu, se você vai levar a garrafa PET retornável, você tem aí um foguete que pode alcançar, teoricamente, o recorde, né? Pode bater 363 metros. 363 metros, a velocidade é maior ainda. Então, o acréscimo de velocidade, quando a gente considera a resistência do ar, é bem significativo, né? Isso sim é importante que vocês saibam. A gente consegue, através de métodos numéricos que sejam, as equações que a gente conseguiu, a gente consegue determinar a velocidade com que ele sai da base. Isso é importantíssimo. Por quê? Não é importantíssimo para quebrar o recorde. É importantíssimo para saber que vocês não devem colocar a mão no foguete pressurizado. Se vocês já colocavam 211 km por hora, de repente dá para colocar a mão. Foi para 245, né? É melhor deixar minha mãozinha quieta, não colocar a mão no foguete, senão, né? Pode passar uma maleta, e aí tudo bem, né? Tem uma equipe lá, fazer primeiro socorro, só que sua mão, de repente, foi embora com o foguete, cara. Então, não, né? Por favor. A gente não quer ter nenhum exemplo de problemas sérios na jornada, né? Enfim, a gente também não quer colocar nenhum vídeo de acidentes, mas 245 km por hora é a velocidade de um carro esportivo, né? Então, por favor, segurança em primeiro lugar. Vou terminar a aula por aqui. Espero que vocês tenham... acabou, né? Vou só colocar aqui quadrinho, resistência do ar, né? Estou comparando com a velocidade anterior, que era de 211 km por hora, 212, foi para 245, né? Então, eu vou fechar. Tem aqui a trajetória também, né? Importante, né? O que acontece sem a resistência do ar? Ele chega lá no 363. Com a resistência do ar, ele chegaria a Perdão. Aqui é o contrário. Com a resistência do ar, ele chega aos 352 metros. Se nós estivéssemos desconsiderando a resistência do ar, a distância seria muito maior. Tá? Pode falar, Lucas. Agora, só para dar um chute aí para o futuro, será que a gente vai ter que alterar as equações das tabelas que a gente estava fazendo agora para adicionar a resistência do ar? Com algum parâmetro que seja melhor? Isso aí a gente vai pensar ainda. Eu e o professor João Canali vamos pensar. Talvez para essa turma... talvez para essa turma fique um pouquinho complicado, porque olha só, são muitas funções, são muitas equações complexas, né? Aqui era só realmente pelo conhecimento, né? Para que vocês saibam que as coisas se complicam mais. Só que para a gente conseguir incluir resistência do ar, a gente vai ter que parar de fazer contas na mão e passar a resolver tudo no Excel, ou então a gente vai ter que passar para a linguagem de programação, e aí nem todo mundo está familiarizado com isso, então a gente não tem, né, nenhum programa estabelecido que faça esses cálculos para vocês, e eu também não sei se eu vou ter tempo de criar esse programa, mas, enfim, quem souber aí, né, programar, né, fica a dica, né? De repente, pode programar, fazer programação aí e criar um programinha para determinar essas velocidades, né? Para a próxima turma, quem gosta de fazer a programação. Mas é isso. Vou encerrar a aula por aqui. Acabou. Vou parar de apresentar. A chamada? Quê? Vamos fazer a chamada?
Tem alguém que estava Um dormindo aí? momento. Tem... Um momento, né? Tá apressada? É, Tá apressada, sim, Pilar? sim, Não, é Vitor. porque depois meu padrasto vai chegar e a gente tinha que fazer meu cabelo. Não, calma, Não, fica calma. já vou pedir para registrar a presença aqui. Até já digitei aqui. Já vai registrando aí, tá? Aqui, ó. Vai aí. O importante foi que vocês viram que a gente consegue, usando a dinâmica, né, já dar uma boa ideia do movimento real do foguete, né? O movimento real do foguete, entendeu? Incluindo aí a resistência do ar, né? As equações se modificam bastante, mas você viu, né, que a parábola fica deformada e conforme maior seja o coeficiente de arrasto, mais deformada ainda ela se transforma, né? Mas, enfim, aí ó, a física, né, ela é aplicada, né, com as ferramentas do cálculo diferencial integral para resolver as equações, né? Mas técnicas de resolução de equações transcendentais, né? Entendeu? E mais séries de potências. E séries de potência, etc., expansões em série, essas coisas todas, né? Então, são ferramentas matemáticas que estão aí além do ensino médio, nós vamos pedir que você domine isso, obviamente, mas você tem que ter uma ideia do efeito da resistência do ar nas trajetórias dos seus foguetes, nas velocidades, etc., etc., né? Acho que foi uma excelente apresentação, Vitor, parabéns, né? É, A gente perdeu alguma coisinha das matemáticas, não se preocupe, foquem nas conclusões finais das equações, né? E nos gráficos exatamente. que transformam aquelas equações em algo visual, né? Entendeu? Compreensível, né? Exatamente. Não importa a complexidade da fórmula, se vocês souberem, tiverem uma ferramenta que consiga transformar essas equações em gráficos, aí vocês conseguem visualizar o que acontece, tá? Não, aqui eu não estou colocando essas equações porque elas são complicadas, enfim. Tem muita gente na física, né? Muitos professores que gostam da beleza das equações, mas vou ser bem sincero para vocês aqui. Para quem conseguiu chegar até agora sem dormir, prestando atenção nas equações que apareceram, vocês são vocês conseguiram acompanhar uma aula de nível superior de pelo menos um terceiro, segundo período aí, tá? De faculdade de física. Essa é uma aula que seria dada aí pelo menos no segundo período de física, porque primeiro que a gente precisa aprender cálculo para poder aprender a resolver tudo aquilo ali, tá? E segundo que a gente precisa também saber trabalhar com equações diferenciais, que são aquelas equações com derivadas. Então, para compreender bem esse tópico, um terceiro, quarto período em física, engenharia, vai conseguir resolver essas continhas e entender tudo. Então, se vocês chegando até aqui, o que vocês viram no ensino médio, a oportunidade que vocês tiveram de ver foi uma aula que pessoas que estão num curso de física não tiveram, tá? Só, assim, não tiveram. Tem gente que não tem, não sabe qual é Isso eu tenho que falar, né, canal? Tem gente que faz o curso de física de forma apressada, o curso de engenharia de forma apressada, e acaba, às vezes, até pulando por esse assunto, que é o movimento balístico com resistência do ar. Parte, às vezes, vai resolver outras coisas, enfim. E o movimento balístico, que é uma aplicação muito importante, né, para o desenvolvimento de foguetes, acaba sendo esquecido. Então, para vocês terem ideia, são poucos os livros que tratam desse assunto. Quando a gente foi organizar esses tópicos, né, lá no início do ano, eu e o professor João Canali tivemos que procurar livros que falavam sobre isso, e nem todo livro de física fala. Da forma que está colocado, fala somente do movimento vertical. Agora, o movimento oblíquo mesmo, com o eixo X, o eixo Y, eles falam assim, não, se o cara já sabe, é trivial, é só você fazer aí. Só que não é assim, tá? Então, foi uma aula completa, é uma aula que, na física, se alguém for fazer uma faculdade de física ou faculdade de engenharias, né? Faculdade de física não, gente, faz física não, tá? É uma vida que hoje em dia é difícil, vai para engenharia aeroespacial.
Brincadeira. Para quem é bom, o lugar está sempre garantido, tá? Quem quiser fazer o curso de física e fique motivado para fazer o curso de física. Só que é uma aula que foi bem completa. Talvez vocês não assistam essa aula lá e vocês vão lembrar. E quando eu estava fazendo a iniciação científica lá da MobFog, eu tive uma aula sobre isso. Aí vão lembrar, tá? Bom, fica o meu muito obrigado. Vamos ver o que a gente vai aprontar da próxima vez, né, Canalha? Talvez, quem sabe, um movimento completo? Vamos tentar? Sim. Aí, Vitor, então, concluindo as previsões da reunião passada. Aumentando-se a pressão, né, de uma possível garrafa que não explodisse, aquela reta que vocês observaram, para o alcance, né? Alcance cada vez maior à medida que a pressão foi crescendo. À medida que a pressão vai crescendo, a velocidade vai crescendo também. À medida que a velocidade vai crescendo, a força de arrasto vai se tornando significativa. Então, em algum momento, aquele seu gráfico de alcance contra a pressão, que estava dando uma reta, depois que o foguete saía da base, aquilo lá não vai continuar crescendo linearmente, né? Vai começar a descer. Ou seja, aumentar muita pressão, aumenta muita pressão, aumenta muita pressão, aumenta muita velocidade, o arrasto para o seu foguete. E aí ele não vai mais longe, 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 linearmente, como até então parecia, né? Ou seja, vai haver aquela reta que vai começar a decrescer, né? Tá bom? Mas é isso. Eu tô dando uma olhadinha no chat aqui, porque o que acontece? Enquanto eu tô dando aula, eu não tenho acesso ao chat. Aí, aqui, né? Vendo aqui, o Henrique, ele falou, não seria V quadrado? Realmente, seria V quadrado, a forma mais simples. Só que, na verdade, o que acontece é o seguinte, dependendo do regime de escoamento do fluido e dependendo da velocidade do foguete, esse regime V quadrado para velocidades mais baixas, o que é velocidade baixa, tá, gente? 100 metros por segundo, 150 metros por segundo, não chega à velocidade do som, tá? Não chega a um regime em que um regime transônico, um regime supersônico, nem é um regime subsônico, mas com velocidades baixas. A gente consegue simplificar esse V quadrado para um V simples, tá? Então, de repente, para o lançamento de foguete de vocês, né, é mais simples utilizar o V do que utilizar V quadrado. Mas, a rigor, utiliza-se o V quadrado para fazer as programações, o OpenRocket utiliza V quadrado e por aí vai, tá? Mais alguma pergunta, gente? Vamos aproveitar aí. Foram 2 horinhas de aula, mas eu vi o pessoal aqui não tá dormindo, eu não vejo ninguém tá com o olho vermelho de sono, cara. Olha que legal. Mas, eu fico feliz. Já chegou aqui às 10 horas, entendeu? E eu verdade, amanhã saio cedinho lá para ir à Barra do Piraí, onde começaremos mais uma turma de jornada de foguete. O Lucas vai estar presente. No anterior esteve o Kaique, que também explodiu um foguete bem no rosto dele, né? Lá, felizmente, não explodiu, né? O pessoal aí também tem que descansar. Domingo... Não, o outro domingo, né? Hoje é 24, amanhã é domingo 25. E no outro domingo é dia 2, dia de eleição, né? Então, espero que quem possa votar, né, realmente escolha aí o candidato mais adequado para dar continuidade à presidência do país, senadores, deputados, etc., né, governadores, etc., né? Então, vamos ficando por aqui. Vou dar stop aqui na gravação. E vocês estão dispensados para irem jantar de repente. Eu preciso jantar também, entendeu? E uma boa noite a todos vocês.